Aí a gente pergunta, o que mais entregar? O que mais Deus quer nos falar neste momento? Vamos orar. Pai amado, aqui entrego meu coração, minhas mãos, minha mente, meu espírito, Senhor, para estar ligado contigo. Limpa o que tiver que limpar, Senhor, para que este instrumento seja afinado conforme o que tu queres entregar nesta noite. Abençoa a Igreja Pérola dos Mares, em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram qual é o nosso tema deste ano? Se não estiver projetado, eu quero ver se fizeram a lição de casa. Ele se encontra em Efésios 2:20. Bora procurar aí. Tarefa de casa ainda não está sendo feita. Já temos um mês e já devemos estar isso aqui de cor. Edificando o quê? Sobre a pedra angular que é Cristo. E Efésios 2:20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo como pedra angular. Semana passada, é interessante que o nosso pastor fez uma pregação voltada ao que é a importância da oração. A oração que é uma forma que Deus, na verdade, os homens estão utilizando e utilizamos para conversar com Deus. É como um canal de conversa direta com o nosso Deus. Não existe outro meio. Não existe um celular, um telefone, um tablet, WhatsApp, Instagram. Não existe nenhuma outra comunicação direta com Deus se não é através da oração. Mas para que tenha um emissor, receptor e uma emissão, uma pessoa que recebe. Eu acho que os professores de português aqui me corrijam quais são os canais. Tem a mensagem no meio, tem o emissor e o receptor. Certo? Tô certo, né? Emissor, mensagem, receptor. Para que tenha uma comunicação, existe esse canal. Então, na semana passada falamos sobre a oração. Mas e como é que Deus fala? As pessoas, tanto hoje como antigamente, caminhavam pela vida buscando respostas às perguntas relacionadas à área espiritual. Em livros de filósofos conhecidos ou em livros de autoajuda, assim como também vendo, hoje em dia, vídeos relacionados ou seguindo aquelas pessoas que acham ter conhecimento e tratar de responder esses dilemas. Mas quando se param na frente do único livro que pode dar as respostas, fogem dele ou não têm interesse. Bom, como eu comentei semana passada, falamos sobre a importância da oração. Então Deus utiliza esse mecanismo para que possamos lhe dizer tudo, no caso da oração, e que desejamos falar de forma livre e espontânea, sabendo porque Ele sabe o que som do nosso coração. Mas Deus mostra a sua forma de falar conosco. E eu entendo que existem três. Uma dessas formas é através da natureza. Outra forma é através dos próprios irmãos. E a principal dessas formas é através da Bíblia. E aí é onde a gente gera essa importância, porque hoje falaremos justamente sobre a importância de ler a palavra de Deus, de saber o que Deus está falando. É interessante que hoje, na EBD, estamos estudando justamente como interpretar de boa forma a Bíblia. Você consideraria que é capaz de interpretar a Bíblia? Nós descobrimos que existe um primeiro passo. E se você tem esse primeiro passo, então você seria capaz de interpretar. Qual seria o primeiro passo, aqueles que estiveram na EBD? Conversão, aceitar a Jesus, e que através de Jesus, nessa conversão, você, através do Espírito Santo, já é capaz de interpretar, meu querido, minha querida. Então, se você tem esse primeiro passo,
Parabéns! Mas aí eu fui buscar, na parte mais não tão religiosa, e saber o que é que pensa o pessoal. O que é a Bíblia? Bom, segundo o dicionário, livro sagrado para os cristãos, composto pelos textos sagrados que contém o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ou seja, as Sagradas Escrituras. Bom, segundo o site significados.com.br, a Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega tabible, agia, que significa livros sagrados. Foi escrito, vamos entrar aqui com um pouco de EBD, foi escrito por quantas pessoas? Cerca de 40 pessoas, num período de 1.600 anos. Muito bem, vamos lembrar aqui. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis e o último é o? Muito bem. Originalmente ele foi escrito em que idiomas? Hebraico, aramaico e grego. Muito bem, estão estudando. Nessas duas grandes partes temos dois testamentos. O Antigo Testamento, que quantos livros tem? Eita, vê aí os estudantes. 39 livros. Dentro desses 39 está dividido em 5 partes. A lei ou Pentateuco, que são 5 livros. Os livros históricos são 12. Poéticos, que são 5. Os profetas menores e maiores. Os menores são 5 e os profetas maiores, 12. Os matemáticos, somem tudo aí, vai dar 39. Muito bem. E o Novo Testamento, que compõe de quantos livros? 27. E isso faz um total de quantos livros? 66. Bom, dentro do Novo Testamento, que são 27 livros, ele também está dividido em 5 partes. E quais são essas partes? Os evangelhos. E quantos livros compõem os evangelhos? 4. Quem disse 5 errou. 4. Logo vem o livro dos apóstolos. Qual é os Atos dos Apóstolos? Quantos livros compõem? Um só, Atos. Depois vem as cartas, que está dividido em cartas paulinas, que são 13. E depois as cartas gerais, que são 8. E logo após a carta, o profético, que é o Apocalipse, que é um só. Se você tomar o conjunto todo, formam 27 num total de 66. Ó, que prático. Mas para nós é a palavra de Deus. Mas a própria Bíblia se autodefine. Você sabia que a própria Bíblia se autodefine? Eu vou pedir aos meus amigos da técnica que venham colocando os versículos. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ele também diz em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 3, 1 e 2 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. E Salmo 119, 9 e 11 diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A própria Bíblia se autodefine. É a palavra de Deus, escritura sagrada inspirada por Deus. Mas, como vemos, por que é tão importante, então, estudar a Bíblia? Assim como já vemos no versículo citados, a Bíblia nos orienta, nos dá orientações a seguir para sermos felizes,
nos mostra como agradar ao Criador, nos revela o caminho para a salvação, nos ajuda a entender como conviver com as pessoas em sociedade. Agora sim, eu tenho escutado pessoas dizendo: leio a Bíblia, porém não consigo entender nada do que diz. Você já escutou alguém dizer assim? Puxa, por mais que eu leia a Bíblia, não entendo nada. Para mim parece chinês que eu estou lendo. Você escutou? Pois é. Eu tenho um segredo para você, para que você possa entender realmente a Bíblia. Mas vou te contar uma história, uma historinha, né, irmão? Para exemplificar o que eu quero dizer. Estão preparados para a história? Não aconteceu comigo, é uma história somente para exemplificar o que eu estou dizendo. Havia uma vez uma jovem chamada Jussara que recebeu um convite para uma festa, um convite para aquela mesma noite. Ao se preparar para essa festa, ela viu no canto do quarto um livro que fazia tempo estava aí, ela nem tinha prestado atenção, e começou a ler. Só que sem entender nada do que dizia, simplesmente jogou no lixo aquele livro. Chegou o momento da festa, e chegando lá, viu um rapaz formoso, que lhe chamou muito a atenção. Começaram a conversar, a dançar a noite toda. Só que no final, ela, ao se despedir, perguntou o nome dele. E adivinha que nome ele deu? Arno Hibner. Opa! Que coincidentemente era o nome do autor daquele livro. Quando ele mencionou que era escritor, ela lembrou do livro e disse: eu tenho esse livro em casa. E ele perguntou, entusiasmado, o que tinha achado do livro. O que vocês acham que ele respondeu? Ela respondeu: eu amei aquele livro. Foi para casa, aí quando chegou em casa, pegou aquele livro que estava ainda na lixeira, novamente começou a ler, e agora tudo faz sentido. O segredo é esse, meus amados. Você jamais entenderá o livro se não conhecer realmente o seu autor. Se você não consegue entender o que está escrito na Bíblia, é porque você não conhece o autor dela. Pense bem nisso. Se você lê e não entende nada, é porque alguma coisa está faltando em você. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Tudo aponta para ele, desde o Antigo Testamento até o Novo, tudo aponta para Jesus. A motivação que teve Deus de preparar esse manual para nós é para que soubéssemos como voltar para casa. Como disse Pedro, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Outra passagem, lá em Romanos 3:23, a raiz do pecado do homem, fomos todos condenados, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas olha só que maravilhoso, mas existe uma solução. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que maior motivação é essa? Em que mesmo sendo inimigos de Deus, pecadores, Ele nos ama. Interessante. Você sabia que a Bíblia é um manual? Estamos vendo a importância de por que ler a Bíblia. O diretor da escola Batista, aqui de Salvador, do Colégio Batista, ele deu um pronunciado, ele fez a abertura do ano escolar e eu estive participando, já que os nossos filhos estudarão lá. E ele fez a seguinte colocação que eu achei muito interessante, eu quis trazer aqui para essa noite. Ele disse que qualquer coisa que compramos vem com manual de instruções, tanto para montar como para saber como funciona. Qualquer coisa que você comprar vem com manual de instruções. Seja pequeno,
seja eletrônico, seja simplesmente algo que está arte conhecido, um celular, por exemplo, ou o próprio carro. Se você comprar um carro hoje, até o carro vem com um manual de instruções. Só que nós, às vezes, por apressados, não lemos o manual e pedimos, inclusive, ajuda. Para quem? Netos, filhos e alguns entendidos no assunto. A que nos mostre como funciona ou como fazer funcionar o que compramos. Independentemente disso, existe um manual. Deus também, como Criador, nos mandou um manual de vida para que possamos ler, estudar e saber como somos, como funcionamos e como somos capazes de fazer. Até que ponto somos capazes de fazer. Às vezes a gente tem habilidades que não são iguais umas com as outras. Mas Deus, através da sua palavra, nos diz que sim, você é capaz de ser mais, de fazer mais. As pessoas não te dizem isso, mas Deus, através da Bíblia, te diz, você é capaz de conseguir. Você quer aquele emprego que te dá bastante recurso? Você é capaz de conseguir. Como é que eu faço isso? Bom, tem que partir da base que tem que estudar. E depois ir alcançando a mérito, às vezes, esse posto de trabalho. Então você consegue. Porém, como em nossa vida, sempre estamos pedindo ajuda para entender quem somos e não fazemos por nós mesmos. Negligenciamos a leitura do manual de instruções e colocamos a nossa vida nas mãos de pessoas que nunca fizeram leitura do manual. Já aconteceu isso com vocês? Vocês procuram ajuda de pessoas erradas, em pessoas erradas que nunca leram a Bíblia, e vocês fazem o que eles se orientam. Então, acredito eu que, assim como eles estão orientando você, nunca leram isso e você vai se dar mal. Procuremos diligentemente estudar a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, pois a palavra de Deus, como diz em Hebreus, é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Um estudo realizado pelo Centro de Engajamento Bíblico pegou uma amostra de 40 mil pessoas lá nos Estados Unidos entre 8 e 80 anos de idade. Eles apenas queriam saber com a população como estavam interagindo com a leitura da Bíblia. Esse era o objetivo do estudo, porém terminaram descobrindo uma coisa ainda mais interessante com o estudo, e eu quero manifestar aqui para vocês. Quando lemos a Bíblia uma vez por semana, leitura, por exemplo, nos cultos, o resultado é praticamente insignificante em algumas áreas da nossa vida. Quando lemos 2 vezes por semana, os resultados ainda são insignificantes. Quando lemos a Bíblia 3 vezes por semana, os resultados começam a mostrar alguma diferença naquela área específica na nossa vida. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, e daí para frente, os resultados sobem significativamente de forma incrível. Não de forma gradual, mas de forma exponencial. 1, 2, 3, 4. O que faz uma grande diferença. Algumas coisas começam a mudar em nossa vida. Eu vou lhe mostrar o que acontece quando você começa a ler pelo menos 4 vezes ao dia. O sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva caem 32%. Amarguras nos relacionamentos, casamentos, filho, caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estar estagnado espiritualmente cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. Isso quando você começa a ler a Bíblia por pelo menos 4 dias por semana. Agora, olhando de forma positiva, o compartilhamento da fé aumenta 200%. Por quê? Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% nos discipulados. Por quê? Porque você quer transmitir o mesmo conhecimento.
Então, é importante ou não lermos a Bíblia? Quantas coisas negativas caem por terra e quantas coisas positivas começam a surgir na nossa vida? Mas eu não quero falar, quero mostrar alguns pensadores que também falaram, alguns pensadores, teólogos e cientistas falaram sobre a Bíblia. E eu quero que vocês prestem atenção, eu vou ler para vocês alguns desses pensadores. Por favor, se puderem me ajudar a projetar. Que lá não está. Diz assim: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja, mas o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê cristãos. Vós sois a luz do mundo. Charles Spurgeon. O próximo: existem 3 coisas que nos levam a conhecer Deus: a Bíblia, a oração e a dor, como foi falado por Martim Lutero. Quando a Bíblia fala, nós certamente cremos que é o próprio Deus que nos fala. Martim Lutero. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Aqui não dá para ver, mas é Augusto Nicodemos. Quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. João Calvino. Olha só. Esse aqui é John Stott. Não basta possuir uma Bíblia, ler a Bíblia, amar a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Precisamos nos perguntar: será que o Cristo da Bíblia é o centro das nossas vidas? E por último, este científico, este físico, que diz assim: todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Isaac Newton. Assim, teólogos, físicos, todos falam da palavra de Deus como aquele que inspira, aquele que usa, aquele que transforma, como um manual de vida. Você tem o seu manual? Agora você leu o seu manual? Você se conhece a si mesmo através do manual? Deus já entregou para você. Agora basta você abrir esse manual. Primeiro aceitar a Jesus, para que o Espírito Santo venha e você possa entender o manual. E depois aprender o que Deus quer para você, porque Ele quer você feliz. Que Deus nos abençoe. Deus sempre nos mostra as melhores maneiras de ser feliz. Eu sei que muitos aqui, às vezes, no começo de ano, tão difícil, às vezes para alguns, mas com uma projeção de muitos desafios 2025, mas com grande vitória. Alguns terminaram o 2024 com vitória. Outros, às vezes, com grandes desafios ainda. Mas queremos que você possa estar com a Bíblia, com a palavra de Deus, sempre de vitória em vitória, de glória em glória, de vitória em vitória. Né? Porque a Bíblia nos mostra qual é o caminho a seguir. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Pelo sentido que nos entrega a tua palavra. Sabemos que nós nos transmitimos a ti através da oração, ao falar contigo caminhando pela rua, ao cantarmos louvores, mas também sabemos que tu nos falas aos nossos corações através da tua palavra, através da natureza, através das próprias pessoas, Senhor, quando tu queres transmitir algo importante para nós. Senhor, que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, nossos olhos estejam prontos para ler e que nossa boca esteja pronta para se calar. Ó Deus, tu nos entregaste um manual que deve ser lido. E primeiro precisamos entender quem é o autor dessa instrução, desse manual, desse livro, para assim possamos entender quem é o que nos fala esse livro. Muito obrigado, Senhor. E nessa noite, Senhor, te agradeço. E te agradecemos como Igreja Pérola dos Mares por este culto que ofertamos, Senhor, neste momento para ti. Esperamos que tu o recebas, Senhor, com esse cheiro maravilhoso, fragante, que possa chegar aos seus pés com esse maravilhoso cheiro e que a tua bênção possa cair sobre cada um de nós neste momento. E que tua paz
possa reinar em cada lar e possa levar essa mesma paz aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus familiares, e que eles possam voltar na próxima semana contando quantas bênçãos o Senhor já fez por nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.